Olá, boa noite. Como estão vocês? Olá, Basílio, tudo bem? Vamos aguardar o Rafael entrar. Basílio, tá aparecendo o nome do tema? Tá aparecendo o direito além do direito? Não, eu não. Olá, Lauro, eu não escrevi isso, não. Oi, não apareceu o convite para você, Rafa? Agora ficou fixado, gente? Como que. Uai, mas. Eu tinha te aceitado, Rafael. Não sei o que aconteceu, que eu apertei em outro lugar. Rafael, eu tinha te aceitado. Eu não sei o que eu fui escrever o nome, eu me perdi. E aí, hein? Mas eu Patrícia, minha consegui querida, fixar. tudo bem? Você tá lindo! Mas Pois eu é, esse consegui tupete ficou fixar. grande demais. Deixa eu dar jeito nele aqui. Gente, muito engraçado, porque eu tava fixando e você entrou. Aí eu apertei para você entrar, eu acho que aí eu apertei em outro lugar. Foi ótimo. Mas eu aprendi hoje a fixar. Boa noite, meu querido. Boa noite, Patrícia, minha querida. Boa noite, Lauro. Boa noite, Paulo Basílio, que já estavam aí fazendo o esquenta com a Patrícia Helena, que eu vi. Muito bacana mesmo. O Lauro, que é seu amigo lá do grupo de trabalho, né, do Isso, professor Feliciano. isso. Muito Ele é bom, do muito bom. nosso núcleo de estudo além do trabalho. E agora Isso, exatamente. eu agora estou coordenando o próximo eixo que virá, que é o teletrabalho. Então, nós vamos aprofundar nesse estudo, né? E assim, vai ser Maravilha. muito interessante. A gente está fazendo um trabalho legal, viu? Com esses. Porque assim, existe o eixo dos youtubers, do trabalho infantil, dos trabalhadores em sexo. Então, assim, muita coisa. Bom, mas vamos tratar de nós dois aqui agora. Gente, boa noite a todos.
vão ingressando na nossa live. Eu quero agradecer a presença de todos, mas primeiro eu quero agradecer a presença do meu convidado. E como eu não preciso esclarecer, que todo mundo que está aqui já sabe como é que é a live, que é o objetivo dela, mas eu quero dizer para você porque eu lhe escolhi. Eu te acompanho há alguns anos, né? Acho que eu devo ter lhe conhecido em 2013 ou 14, mais ou menos. Acho que foi isso, não foi, Rafael? Ai, eu não sei de data, eu sou difícil de pegar a data, assim. Eu não sei precisar também a data. Eu sei que eu Deve lhe ser, conheci. porque eu era presidente do IGT, né? Deve ser por aí mesmo. Eu Eu fui lhe presidente do IGT conheci. 2011 a 2015. Eu lhe conheci por intermédio da minha querida Adelaide, né? Ela me passou, e aí você veio a São Paulo, a gente se conheceu aqui. Eu estava com um projeto de algumas coisas que eu fazia, a gente começou a conversar, depois eu fui para Goiânia. E de lá para cá, a nossa relação sempre se manteve assim, de bom grado, de coisas boas. Mas o que foi interessante é que aquele dia no hotel eu conheci um jovem com tantas aspirações, com tantos sonhos. E você tinha sonhos enormes, grandes, sabe? E você era uma vastidão. E eu ficava olhando aquilo e eu falava assim, nossa, que bonitinho, né? Essa vontade de fazer mil coisas, de mudar tantas coisas, sabe? E aí aquilo me agradou, porque eu sempre fui uma pessoa buscadora e eu sempre quis transformar tudo. E quando eu te vi assim, sabe, com aquela energia, aquele gás, e eu falei, nossa, que delícia! Eu achei uma delícia lhe conhecer. E depois a gente foi continuando, e aí depois um dia eu fui com o professor Giancarlo Peroni lá, e nós fomos jantar, você, a Sara, e o professor Giancarlo e a sua esposa. Aquele Jane, dia, aquele dia eu cheguei mais perto do seu ser. E foi tão legal, porque eu e o professor Giancarlo resolvemos te adotar aquela noite. Eu era sua mãe e ele era o pai. Foi tão... E a gente começou a te cutucar. Você tem que fazer isso aqui. Já que você quer chegar onde você quer chegar, então você tem que fazer esse percurso, fazer esse percurso. E você... Porque você é irreverente, você é crítico, mas você ficou tão simples naquela hora, caladinho, silencioso. Você não retrucou nada, eu me surpreendi. E aí eu vi o quanto você gosta de aprender e gosta de perceber o outro. Mesmo que você tenha essa energia voraz, você tem essa capacidade de olhar, sabe? E aí eu falei, gente, ele é muito bonitinho mesmo. E aí confirmou o que eu pensava. E você conseguiu caminhar. E avançou e cresceu bastante. E eu sou orgulhosa de você. Muito orgulhosa. Eu te acho inteligente, eu te acho dinâmico, eu te acho brilhante, eu te acho um conquistador. Acho que o nome melhor é esse. Você é um desbravador de ideias. Acho que é isso que pode te enquadrar melhor. Você achou que esse desbravador de ideias te encaixa melhor? eu não sei nem o que eu falo depois disso tudo que você falou. Eu vou ali explodir e volto. Ai, que querida você, que Se história aconchega com tudo maravilhosa. isso que eu reconheço, se aconchega no seu coração, e cada dia mais aprofunde, cada dia mais se expanda. E eu sempre vou estar te olhando com esse olhar. É, Agora, pode falar. eu absolutamente não sei o que dizer mesmo. Fui surpreendido assim, com tanto carinho com essa história do início aí, da nossa relação com o professor Giancarlo, vindo aqui a Goiânia, lá da Itália, né? Foi uma época muito legal e depois disso a gente sempre falando. E é bacana olhar para trás, porque você falou de uma época em que eu, de fato, semeava muito, né? E sonhava, como ainda sonho, É, muito. E de repente a gente está aqui 7 anos depois e olhar para exatamente. trás e falar: caramba, aquele caminho foi seguido, né? Foi. Aquele caminho foi seguido. É emocionante
ver isso. Até o Eu tô puxão de orelha totalmente, meu e do professor, você seguiu. eu tô totalmente desestruturado pro resto da live. Mas isso não é para desestruturar, é para te ampliar. Até o puxão de orelha meu e do professor, você seguiu. Com certeza. Eu acho que você falou uma coisa muito verdadeira. Eu sou muito crítico de tudo, né? Eu sou muito crítico de tudo. Sou de fato contestador e é da minha natureza isso. Muitas vezes eu penso de uma forma, um tema, mas se eu percebo que a outra pessoa pensa igual a mim, mas ela tem uma grande capacidade de debate, eu defendo o contrário só para ouvir as ideias daquela pessoa. Por amor ao debate, aquela história, por amor ao debate é literalmente eu. Mas sempre que eu vejo que, e com toda, acho que temos que ser todos assim, né? Sempre que a gente percebe que tem alguém com uma visão, um conhecimento, um conselho de sabedoria que essa pessoa traz esse conselho para a gente, eu sempre tive esse exercício. Eu não retruco conselhos, conselhos não se retrucam, ensinamentos não se retrucam, eles se absorvem. Você pode, independente de concordar ou não concordar, de seguir ou não seguir, eu acho que você absorve isso. Isso é uma lição de vida para todo mundo, porque as pessoas elas estão sempre prontas para retrucar, né? As pessoas estão sempre prontas para falar que vai dar certo, se não vai dar certo, se gosta, se não gosta, e aprender a ouvir o que as pessoas mais sábias que nós têm para nos dizer é sempre incrível, sempre maravilhoso. Poxa, você trouxe uma lembrança muito legal. Como eu disse, estou desestruturada aqui para o resto da live, mas obrigado. Você não esperava que eu ia falar isso, né? Não, confesso que não. Obrigado, obrigado mesmo. Eu adoro fazer surpresinha. Mas agora, olha, eu já fiz. O ministro Douglas ficou igual você. E ele não tem intimidade comigo, e eu tenho com você, porque você é uma pessoa do meu coração. Não que o ministro não seja, né? Porque eu não tenho essa relação que eu tenho com você, né? Eu vou lá, eu quero ver você, quero tomar um vinho com você, a gente é assim, né? Agora, Rafael, eu quero que você conte a sua história, porque você me inspira. E eu quero que você conte a sua história para inspirar as pessoas que estão vendo nossa live e as que verão, porque essa live vai ficar gravada. E eu quero que lá na frente, quando você tiver com 60 anos, você veja essa live. É engraçado isso de contar a história, né? Eu vejo que esse seu programa, além de discutir o direito de um tema tão profundo como você trouxe para a gente, desde o dia que você me apresentou a pergunta, existe um novo direito do trabalho, com todas as provocações que você fez, eu fiquei pensando muito nisso, né? E aí você me pede para dentro desse clima, depois de ter feito essa introdução emotiva e eu preparando para filosofar para caramba aqui sobre o novo direito do trabalho que você me pede para me contar a história, porque todo mundo tem uma história, todo mundo tem uma história bonita, tudo depende da forma que você conta, do ângulo que você conta, de que forma que você quer dizer. Mas assim, eu fico sempre... Toda vez que eu vou contar minha história para alguém, depende de quem tá perguntando, porque eu fico tentando trazer aquela história de uma forma que motive, que energize aquela pessoa e etc, né? Então, quando você me pede para eu contar a minha história, eu não sei muito por onde começar, mas eu acho que a resumo dizendo que, como todo garoto que começou a fazer direito, independente de que eu não planejava fazer direito, né? Direito não era o curso dos meus sonhos, eu não pretendia fazer direito, mas como todo garoto que pretende fazer direito, eu tinha lá as minhas expectativas e anseios e ansiedades acima de tudo, né? E eu confesso que eu nunca fui uma pessoa que assim, eu nunca sonhei em fazer direito, o direito aconteceu na minha vida. Eu nunca sonhei em ser advogado. A advocacia aconteceu na minha vida. E as pessoas elas pensam o seguinte, que desde pequenininho eu queria ser advogado e fazer direito, né? Porque eu me identifico absurdamente, com a profissão e com essa história do direito. Mas não, eu nunca tive esse sonho. Eu era uma pessoa, eu sou uma pessoa que eu vivo o tempo, que eu vivo cada época
em sua respectiva época. E eu tinha uma visão muito limitada do mundo, da vida. Eu não... Assim, minha avó, eu fui criado com a minha avó, né? Com 9 anos de idade, eu fui para casa da minha avó. E minha avó não tinha um curso superior, minha avó tinha 5 filhos, e nenhum deles, com exceção de um que tinha feito administração, tinha um curso superior. Então, era todo mundo comércio e tal. Meu negócio era ali, compra e venda, fazendo almoço para comer na janta, e a gente tinha que trabalhar, ir atrás, etc. Então, eu não pensava, eu não enxergava durante a minha infância uma carreira em decorrência de um curso na academia. Não era uma coisa que fazia parte do meu mundo, né? É lógico que a gente vai ficando mais velho, a gente vai aprendendo, a gente se empolga, a gente conhece, aí começa a falar de vestibular. Quando começou a falar de vestibular, eu falei, poxa, o que eu vou fazer no vestibular? E eu me lembro que eu tinha uma grande amiga que estudava comigo, e estudamos ali o primeiro, segundo, terceiro ano pré-vestibular, né, juntos, e que essa amiga ia fazer medicina. E ela falava para mim, você vai fazer medicina? Ah, não sei. Todos os meus amigos vão fazer direito não, todos os meus amigos vão fazer educação física, então eu vou fazer educação física. Eu falei, não pode, você não pode fazer educação física. E ela estava lidando comigo, né? E aí aquilo ficava na minha cabeça e tudo. Aí eu construí um projeto separado. Eu decidi que eu queria ser diplomata. Olha só, Ah, é? de onde que eu decidi hoje? De lugar nenhum. Eu ia fazer relações internacionais em Instituto Rio Branco, ia estudar idiomas e ia ser diplomata. Essa era o meu... Porque todo mundo me cobrava um projeto de vida. Então eu empacotei um projeto e falei, esse é meu projeto. Só que aí eu não passei no curso de Relações Internacionais, acabei passando para Direito, e o meu Olha o vestibular para Platão, Direito foi uma coisa... beijo, O Platão. meu, o meu vestibular para Direito foi absolutamente por um acaso. Eu cheguei na inscrição da Universidade Federal, como eu estava me boicotando para a carreira diplomática, e não tinha um curso em Goiânia, e me obrigaram a fazer o vestibular, eu cheguei lá e falei, qual que é o curso aí mais concorrido de humanas? Aí me cadastrei, passei, comecei a fazer, e aí quando eu comecei a cursar Direito, eu pensava em concurso público, queria seguir, eu dizia que queria seguir a carreira do Ministério Público Estadual, fiz estágio no Ministério Público Estadual, e no meio do caminho eu decidi que eu tinha que experimentar a advocacia. E quando eu experimentei a advocacia... Exato, exato. E quando eu decidi que eu tinha que experimentar a advocacia, eu experimentei e falei, nossa, isso aqui é legal. Isso aqui é legal, eu gosto disso, acho que é bacana. E aí a minha vida profissional ela veio acontecendo. Eu não tinha não tinha parâmetro, não tinha referência de profissionais do direito, né? Eu não conhecia ninguém, não tinha intimidade com ninguém. Eu não sabia o que era direito, eu era muito inocente. E aí as coisas foram acontecendo, abri um escritório, comecei a trabalhar, uma coisa foi puxando a outra e aí. É essa a história. Hoje eu estou aí na advocacia com muito orgulho, e muito apaixonado e realizado. Mas quando eu te conheci, você era um sonhador, cheio de ideias. Por isso que eu falei isso. Exatamente. Eu ainda sou, né? Eu tô muito novo, Patrícia. Eu ainda sonho muito. Aliás, eu sonho sempre, sonho todos os dias. Tem tanta coisa, eu olho para frente. É tanta coisa que a gente quer realizar, tem tantos desejos que a gente quer fazer. E assim, eu não tenho desejos egoístas. Hoje, os meus desejos, eles não se referem a mim. Entende? Meus desejos se referem a outras pessoas, a meus filhos, minha família, aos meus colegas da advocacia, academia. Então, assim, como eu cheguei onde eu nunca pensei, quando criança, adolescente, que eu chegaria. E aí, quando você estabelece isso, você começa a enxergar de outra forma, com outros olhos, com outros desejos, com outras pretensões. Olha, eu sou tão orgulhosa de você que não tem problema você falar dessa forma, porque para mim você é um desbravador mesmo. E eu fico muito feliz. Você é realmente um excelente resultado de uma aspiração e de sonhos. Viu? E continue assim. Obrigado. Agora, vamos falar do tema? Vamos começar com as provocações? Vamos, né? Vamos falar de direito um pouquinho, porque tem um monte de gente aí que não está aqui para saber da minha história. O pessoal está aqui para ouvir
Não, no Existe meu um novo projeto, direito do trabalho. não, no o meu projeto primeiro é o humano. Então, esse projeto ele foi na perspectiva primeiro da história, entendeu? Agora, vamos começar. Rafael, o que você pensa do direito nessa perspectiva do tema? Se existe um novo direito a trabalho surgindo, o que existe? E aí eu vou colocando o que eu penso, você vai colocando, nós vamos fazendo um bate-bola. Que tal? Olha, acho ótimo e a pergunta é muito provocativa. Porque para responder se existe um direito do trabalho, eu acho que a gente tem que pensar em o que é um direito do trabalho, né? E aí o Lauro faz essa provocação. O que mais lhe apaixona no direito do trabalho? Assim como eu nunca sonhei em fazer direito, não era um projeto, assim como não era um projeto ser advogado, assim como isso tudo, também nunca foi um projeto meu ser advogado trabalhista. Isso eu já contei em várias lives e ser um estudioso de direito do trabalho. Isso também aconteceu na minha vida. As coisas aconteceram, eu fui escolhido pelo direito do trabalho, eu não escolhi. Aliás, eu briguei muito com o direito do trabalho, viu, Laura? Briguei muito. Eu dizia que eu não queria ser advogado trabalhista, não, que aquilo era coisa de advogado de gravata curta, terno xadrez, né? Aquela história. Então as coisas foram acontecendo na minha vida. Mas o que acontece? Para falar sobre um novo direito do trabalho, eu acho que a gente tem que pensar em quando não existia direito do trabalho, né? Porque isso é muito importante. A gente não pode pensar no futuro do direito do trabalho sem olhar de onde que a gente veio quando o direito do trabalho não existe. Gente, a história ela é fundamental. Sem dúvida. A história é fundamental. Esse meu questionamento quando as pessoas falam de novo. Exatamente esse ponto. Porque quando a gente pensa em direito, o que é o direito se não pacificação social? Qual que é direito? Né? O que é o direito se não a pacificação social? O único motivo de existir direito é existir pacificação social. Porque se nós não precisássemos de pacificação social, a gente poderia continuar na lei de Italião, e olho por olho, dente por dente, cada um com seus problemas, quem pegar primeiro é dele, e quem for mais forte fica, né? E aí, quando a gente começa a amadurecer isso, a gente percebe que a gente tem um processo de pacificação, porque a gente decide que a gente precisa viver em sociedade e comunidade. E à medida que isso vai surgindo, e a gente vai aprendendo a viver em comunidade, vai aprendendo a viver em sociedade, e à medida que a gente vai percebendo que isso é melhor do que não ser, a gente começa a querer pensar em bem-estar. E aí, quando a gente começa a querer pensar em bem-estar, a gente começa a enxergar diferenças. Diferenças das mais diversas, né? Mas especificamente aqui, porque nos interessa, a diferença do bem-estar. E aí a história, não dá para a gente numa live fazer uma viagem tão antiga assim, para sair lá de Roma para chegar até aqui, mas pegando uma carona num trem a jato, para a gente chegar mais próximo do direito do trabalho, a história nos mostra que a falta de um direito de bem-estar que intermedie as relações de trabalho entre as pessoas geraram atrocidades na história. E aí a gente pode se lembrar com muita tranquilidade dos escravos, a gente pode se lembrar com muita tranquilidade de que a própria mão de obra, a própria força de trabalho era um produto a ser vendido, em tempos em que a gente pode até dizer que não era uma questão de direito do trabalho, mas era uma questão de direitos humanos, uma questão de liberdade, mas que não dava para a gente pensar em uma relação ali em que se fechasse os olhos para aquilo. Então, tem muitos autores que falam que o direito do trabalho ele surge, né, entre aspas, com a abolição da escravidão. E ele, na verdade, o direito do trabalho surge em todas as formas
e as espécies em que a gente resolve estabelecer um mínimo de regra de relacionamento onde alguém está emprestando sua mão de obra para outro. E isso avança na história, a gente passa pela lei dos pobres e passa por diversas outras abordagens no tempo. Olha só, lei dos pobres, né? Olha como era visto isso, em que quem tinha que emprestar mão de obra, quem tinha que prestar serviço era o pobre. E aí a gente começa a chegar num Brasil um pouco mais recente, não muito distante, século passado ainda, lembrando que esse século é desse tamanhozinho e todos nós aqui somos do século passado, e aí a gente se lembra daquele Brasil sem direito do trabalho. Um Brasil com liberdade de contratação de 10, 12, 14, 16, 18 horas de trabalho por dia. Um Brasil sem preocupação de segurança e saúde do trabalho. Um Brasil sem preocupação com discriminações de gênero, discriminação etária, crianças prestando aquele serviço, trabalhando. Então, assim, para a gente pensar sobre o novo direito do trabalho, eu acho fundamental que a gente olhe para trás e lembre desse tempo que a gente não tinha o direito do trabalho. E olha que você sabe muito bem que eu sou um entusiasta de um novo olhar do direito do trabalho. Você sabe muito bem que eu acho o direito do trabalho um pouco super protetivo, um pouco protetivo demais. Né? Mas isso é um outro fato. Posso colocar mais uma questão histórica que é importante ver e que é por isso que está muito distorcido? O direito do trabalho, ele surge na luta de classes. Mas ele surge no direito social das partes. A partir daí, o direito do trabalho surge, não do direito do Estado. E aí que é a confusão que as pessoas fazem. Gervich, ele diz que não quer o direito do Estado, ele quer o direito das partes. A partir do momento que os trabalhadores foram lutar lá nas minas e conseguiram e começaram a avançar, o direito do trabalho surgiu. E aí que hoje o pessoal fala, o direito social é o direito que as leis dão. Não, o direito social é das partes. E aí, agora que eu acho que é um ponto que nós estamos muito distante, que é isso que eu quero colocar também na provocação com nós dois. Quando você coloca isso, tem que ter a questão das classes, do direito dos trabalhadores, mas em luta de classe. Isso é muito importante. E é aí que eu começo a me distanciar. Eu sei. Por quê? Porque, olha que interessante, nós temos historicamente, e foi por isso que eu citei a lei dos pobres, foi de propósito, nós temos historicamente esse conceito que o direito do trabalho é uma luta de classe. Mas, Patrícia, essa luta de classe construída, e aí o Paulo faz uma provocação que eu vou pegar emprestada, quando ele fala que a luta de classe está desproporcional ao capital e está levando vantagem. Esta luta de classe para o direito do trabalho, ela vem mudando a forma de ser. A gente tem que parar de enxergar o trabalhador como operário ou como aquele trabalhador da mina de carvão. E o maior problema de se enxergar o direito do trabalho para esses novos tempos é porque a gente está discutindo conceitos diferentes. Porque, assim, quando alguém fala do capital como o Basílio está falando, ele está pensando nos bancos, ele está pensando nos conglomerados econômicos, que eu vou chamar assim, essas grandes empresas multinacionais, são conglomerados econômicos, é um poder econômico muito grande, tá certo? Então, quando você pensa isso, você está pensando nesse capital. Só que o direito do trabalho, e esse é o motivo da crise do direito do trabalho hoje, o direito do trabalho também é formado por empregadores que estão dividindo miséria. Ele também é formado por aquela pessoa que ela é uma empregadora por força da lei, mas que ela está construindo algo de forma diferente. Entende? Então,
dizer que o direito do trabalho hoje é uma luta de classes é diminuir muito o direito do trabalho. O direito do trabalho, a gente tem que parar, aliás, o mundo está cada vez mais dicotomizado, e isso vem acelerando de uma forma incrível, em que a gente traça uma linha no meio e coloca e classifica as pessoas de um lado ou de outro, dependendo do que elas estão defendendo, pensando e opinando, tá certo? E que uma crítica de um determinado tema te joga numa vala de cancelamento, dependendo do que você falar sobre aquele tema, e acabam, em razão de interesses políticos específicos, politizando todo e qualquer debate. Então, quando a gente fala de direito do trabalho, a gente tem que lembrar que a gente está falando, sim, daquele operário, está falando, sim, daquelas pessoas em que estão submetidos ao capital, como o Basílio falou, mas a gente também está falando do trabalhador que ele tem uma subordinação muito diferente da subordinação de quando foi criada, que é que tem a subordinação. Você citou o professor Platão aqui na live, né? Ele passou, não sei se ainda está, mas só para dar um exemplo, o professor Platão, ele é um magistrado e ele é professor, tá certo? Tudo bem que ele é professor da Universidade Federal de Goiás, que é uma universidade pública, mas ele também poderia ser professor de uma universidade particular. O tipo de subordinação, não, e eu falei da particular para falar dele como empregado. O tipo de subordinação que um empregado como ele tem é completamente diferente do tipo de subordinação que eventualmente um outro empregado deva ter. E eu falo isso desde muito antes da reforma trabalhista. O direito do trabalho, ele precisa amadurecer para uma nova relação social. O que está mudando não é o direito do trabalho. O que está mudando é a sociedade. O que está mudando é a sociedade. Quando eu fiz esse contraponto, eu não quis alimentar a dicotomia. Eu quis colocar a dicotomia como forma realística. Porque, na verdade, o ponto que eu coloco é que o direito do trabalho social é o direito das partes, é a conquista dos sindicatos, que ficaram esquecidas. É isso que eu estou querendo colocar. Não importa se tem conflito. O conflito é interessante. Isso não é problema. Entendeu? Então, quando eu coloco isso, é porque quando as mudanças que vieram agora, nos últimos 10 anos, a terceirização, todas as formas que enfraqueceram as relações sindicais, também enfraqueceram as relações internas, que é o que você coloca. Porque a melhor forma de você fazer conquistas dentro da empresa é com a relação do trabalhador que tem um pouco de equilíbrio e que possa ajudar até a empresa a fazer uma boa negociação. É isso que eu estou querendo colocar. Quando eu faço esse contraponto, é porque o direito do trabalho ele tem essa diferença da questão das fontes. É esse ponto que estão esquecendo. Por isso que eu faço esse contraponto. Entendeu? Perfeito, perfeito. E eu acho que é muito isso. Eu acho que a gente tem que pensar que o direito do trabalho ele surge como um direito protetivo e de proteção ao trabalhador, tá certo? E assim, ele tem que ser protetivo. Não adianta dizer que o direito do trabalho ele não tem que ser protetivo. Ele tem que ser protetivo. Ele existe para isso. O dia que o direito do trabalho não precisar mais ser protetivo, é porque nós não precisamos dele mais e o direito civil regula os particulares. Tá certo? E mesmo no direito civil nós temos ainda cláusulas de proteção, reserva mental, e, enfim, vários outros temas para proteger as partes para o direito civil. Mas o dia que a gente falar, não, o direito do trabalho não é mais ou não deve mais ser protetivo, a gente, então, tem que pensar que o direito civil ele é suficiente para as relações de trabalho. Mas, porém, contudo, todavia, o direito do trabalho não está aí mais para trazer esta proteção a todo e qualquer tipo de relação de trabalho.
E é aí que as pessoas começam a falar que existe um direito do trabalho. Não. Nós temos uma mudança de realidade social. E nessa mudança de realidade social, eu tenho determinados grupos, determinadas pessoas que mais do que nunca precisam da proteção do direito do trabalho. Mais do que nunca. O direito Sim, do trabalho precisa isso é segurar, muito erguer, relevante. Muito salvá-las. relevante. Muito Por relevante. outro lado, por outro lado, tem pessoas dizendo que alguns setores, alguns grupos clamariam por essa proteção, mas que são grupos que absolutamente ou não têm interesse ou de fato não têm que falar nessa proteção. E quando eu quero proteger todo mundo e jogar todo mundo no mesmo balaio, é que eu começo essa briga social do direito do trabalho. E aí o capital que o Basílio fala, os grandes grupos econômicos, surfam na onda da comoção social, da injustiça trabalhista quando surge, e se aproveitam. E se aproveitam disso. Esse é o grande desafio que eu enxergo. O professor Amaury colocava muito, sabe, que o direito do trabalho precisa abarcar os desempregados e as outras relações de trabalho. E tanto que quando a época que a emenda 45 ocorreu, na época, inclusive, os sindicatos tinham denunciado o governo brasileiro porque tinha tido uma greve dos trânsito de gás, e aí a Justiça do Trabalho, o TST, ele deu uma multa altíssima para o sindicato. E o sindicato denunciou no exterior, acho que na OIT. E a OIT fez uma represália ao Brasil. E, à época, houve a possibilidade, inclusive, de tirar o poder normativo da Justiça do Trabalho e diminuir a competência. Isso foi um momento histórico. E o professor Amaury... Deu errado, né? Hã? Quê? Deu errado. Se queriam diminuir a competência, deu errado. Deu errado por quê? Aí que eu quero te colocar. Eu estava nesse momento histórico, o professor Amaury e alguns outros juristas se uniram e fizeram, reverter tudo. E os sindicatos voltaram atrás e não quiseram tirar o poder normativo da Justiça do Trabalho. Foram os sindicatos que cederam. E olha, para você ver, por isso que eu coloco para você isso, porque o que está faltando é entender o momento histórico e a base. Olha como foi importante o sindicato. E aí o professor Amaury e os outros que estavam naquele momento político ampliaram a competência da Justiça do Trabalho. E ampliaram para relações de trabalho. Até agora ninguém compreendeu o que eles queriam. Quando fez isso, foi para abarcar outras relações que não seja de emprego. Presta atenção na profundidade que era essa intenção. Então, quando você coloca isso, é de suma importância. O direito do trabalho não pode ser só o direito do empregado. Não que você desguarneça os empregados. Não que tenha que tirar os direitos sociais. Eu estou só querendo dizer que ele é maior que isso. Você foi muito feliz e mostra o quanto isso é. A emenda 45 é 2003, não é? É 3? O quê? A emenda 45? 2004. 4. Olha só, quando você foi feliz? 2004, nós estamos em 2020. E quando o professor Amaury tinha essa visão que o direito do trabalho não é mais suficiente para o mundo do trabalho, 2004 ele já estava enxergando essa nova realidade que hoje explodiu. Tá certo? Então, o que acontece? Rafael, ele escreveu de trabalho intermitente em 2012. Mas ele era um gênio, né? Ele era Continua, um grande amor. gênio. Continua no seu raciocínio, amor. Mas olha, qual que é o maior problema hoje nesse debate? Vou exemplificar com 3 situações muito polêmicas. Essa semana, o Supremo Tribunal Federal julgou um tema, né, com efeito repetitivo,
dizendo que o trabalhador terceirizado não tem direito à equiparação salarial ou Eu vi. isonomia com o servidor. É. E aí eu entrei num determinado não, no repertório lá do TST, como é que é mesmo o nome do canal do Misiara? Esqueci. Não sei. Informativo TST. Entrei lá no Informativo Informativo TST. É TST, verdade. entrei lá no Informativo TST, muito bom, né? E aí eu fui ler os comentários a respeito do julgamento. E tudo que eu li ali foi: acabou o direito de trabalho, isso é precarização, isso é aquilo lá. Aí, ó, o Basílio falando, mais uma desigualdade. Gente, não tem, desculpa, mas não tem como a gente pensar nessa equiparação e nessa isonomia de terceirizado Ente e público. empregado público dentro de uma plataforma constitucional, na forma que a gente tem. Já parou para pensar o risco que é você validar essas equiparações, que seria o mesmo de entrar ali sem concurso público, com o mesmo salário e direito de servidores? Pois é. São estruturas jurídicas absolutamente distintas. Mas, ó, eu falei que eu ia colocar 3 exemplos. Então, esse foi o primeiro exemplo. Que São estava falando institutos da diferentes, né, equiparação. Rafael? São Isso, institutos diferentes. completamente diferente. Não dá para entender. E eu não estou falando de terceirização, eu não estou falando de terceirização, estou falando da equiparação. Tá certo? Concordo. Concordo. Agora, segunda demanda, segunda questão. E essa a gente vai arrumar uma briga danada aqui. Mas nós gostamos de briga, né? Será? Eu gosto. A segunda e a terceira questão eu vou trazer juntos. Vou trazer juntos. O motorista de Uber e o entregador de aplicativo. Olha que interessante. 2 temas para lá de polêmicos e que dividem paixões e que dividem razões. Eu já penso diferente de você. Mas você não sabe o que eu vou dizer ainda? Eu acho que eu penso. Então tá bom. Calma. Talvez eu vou me surpreender, né? Vou ficar aquela exatamente. Motorista de Uber. Tá certo? Motorista de Uber. E eu tô falando de Uber, mas para qualquer aplicativo. Entendi. Existe ali essa subordinação para se pensar num vínculo de emprego para aquele motorista? Eu vou começar com transparência dizendo, não, para mim não existe, na grande maioria dos casos. É claro que nós sempre vamos ter desvirtuamentos. Tá? Muito. Mas a incidência está alta, esse é o problema, Rafael. Mas eu entendo que não existe. E aí foi feito lá uma paralisação, um sindicato querendo mobilizar e etc. E fizeram uma pesquisa, não sei se foi uma pesquisa fajuta, não sei se foi uma pesquisa legítima, não estou entrando nesse mérito. Fizeram uma pesquisa perguntando se os motoristas de Uber queriam o vínculo de emprego. E aí na pesquisa disseram que não. Mas guarda essa informação que eu vou voltar nela, porque ela é importante. Guarda nessa informação. Tá guardadinho. E aí eu vou lá para o motorista, para o entregador de aplicativo. Cara, aí o povo tem uma cara de pau de chamar o entregador de comida no aplicativo que anda de bicicleta de empreendedor. Pois é. Muita cara de pau de chamar esse cara de empreendedor. Por isso que eu não concordo com a pesquisa. Mas deixa eu caminhar. Calma, deixa eu caminhar. Vou deixar. Então, assim, as pessoas têm uma cara de pau de chamar aquele cara de empreendedor. Gente, ele não é empreendedor. Não tem jeito de você falar que ele é empreendedor. Ele é um batalhador. Ele é um guerreiro. Ele é um cara que faz acontecer. Não tem preguiça. Gente, tem 1000 adjetivos para esse cara. Mas não dá para falar. Não, um grande trabalhador. Mas não dá para chamá-lo de empreendedor. Nunca. Pode ser que alguns deles, que muitos deles, de fato, sejam empreendedores. Mas eu não posso dizer, porque ele coloca uma mochila nas costas e sobe numa moto ou numa bicicleta para entregar comida de forma autônoma, que ele é um empreendedor. Então tá, por que eu dei esses 2 exemplos? Para chegar onde eu queria chegar aqui na nossa reflexão. E eu nem vou entrar no que o Expedito está falando da subordinação por algoritmo, que é uma tese maravilhosa e muito interessante, que o Pepe Chaves tem batido muito nessa tecla, porque pode até ser que haja uma eventual subordinação, mas você vai entender onde que eu quero chegar aqui, Expedito. Quando eu tenho os motoristas de Uber falando que não quero ser empregado,
Quando eu tenho as pessoas sendo obrigadas a chamar o entregador de comida, que põe a mochila nas costas e vai entregar comida, de empreendedor. Repito, é ridículo. Não dá para falar que é. Quando eu coloco isso tudo, o que eu percebo? Que essas relações não cabem dentro de uma CLT. E aí que entra toda essa polêmica de precarização, o problema é que a gente está num paradoxo de ou ele está na CLT ou ele não está na CLT. E é esse paradoxo que está atrapalhando um progresso. Mas... Não consigo imaginar. Deixa eu concluir o raciocínio. Não, eu vou deixar, não vou deixar. imaginar. Vou deixar, você tem toda a razão. Não consigo imaginar esse trabalhador entregador, o trabalhador motorista de Uber, apesar de eu achar que são as duas coisas bem diferentes, eu não consigo imaginar a maldade que é a desproteção social desses trabalhadores. É maldade a desproteção social desses trabalhadores. O problema é que ou eu tenho uma absoluta desproteção ou eu tenho a proteção cheia da CLT. E quando eu paro aqui, entre absoluta desproteção e proteção cheia da CLT, eu tenho um vácuo intransponível. E aí, quando o trabalhador responde, eu não quero CLT, ele não está respondendo que ele não quer direitos, que ele não quer proteção. Ele está dizendo que ele não quer aquela proteção quadrada. E quando a empresa não estende a mão para o empregador, porque ela não quer, por exemplo, trazer uma reflexão de uma renda se ele se machucar, caiu de bicicleta, quebrou a perna, não vai trabalhar 2 meses. Como que a empresa pode ajudar esse trabalhador? A bicicleta dele foi roubada. Como que a empresa pode ajudar esse trabalhador? Ela não quer fazer isso. Por que ela não quer fazer isso? Porque cada passo de proteção que ela dá para colaborar com essa pessoa, ela se aproxima da CLT engessada. Então, o que eu estou defendendo aqui para concluir o raciocínio e deixar você falar, que eu estou sendo até injusto e mal educado? Não, amor, a live é para você falar. Eu só faço cutucar. O que eu preciso aqui? Eu preciso de uma proteção de relação de trabalho, proteção social, uma proteção em que eu consiga não encaixar um quadrado que não entra no quadrado da CLT, naquele retângulo que é uma CLT, mas que eu não posso abandonar essas pessoas. Eu não posso abandonar essas pessoas. Eu preciso encontrar uma forma de proteger. E se esse direito do trabalho, alguém aqui atrás falou de, na verdade, é uma nova economia, chame como quiser. Se esse direito do trabalho não respirar e avançar em outras formas de proteção, remetendo a 2004, quando você disse de expandir de relação de emprego para relações de trabalho, eu não vou conseguir avançar na proteção dessas pessoas que precisam proteção. E eu vou continuar buscando uma proteção excessiva, empurrando essas pessoas cada vez mais longe daquele mínimo que eu tenho que garantir para aquela vida em sociedade. E a partir disso, as pessoas poderem definir se são ou não empreendedoras. E agora eu vou passar para você. Então, algumas ponderações que você as fez, eu considero bastante assim, corretas, abrangentes, mas está faltando um pouco da visão sociológica. Por quê? Perfeito. Porque a questão é muito maior. Quando eu falei de classe, não é para alimentar a dicotomia, é o reconhecimento que é classe. Então, quando um trabalhador que anda de bicicleta, que sobe o morro, atravessa, como alguns colegas aqui mencionaram, dorme na praça para diminuir o custo do trabalho dele, ele não está tendo consciência de classe. E aí, esse discurso moderno, que a CLT que atrapalha, também não é uma visão capitalista. Porque o capitalismo é lucro.
quem vai ser empresário visa lucro. Então, ele não pode dizer que ele tem que estimar o custo. Se ele se atreve a ser empresário, ele está no sistema capitalista. É lucro, ele tem que ter lucro. As questões são bem claras da questão econômica. Então, eu acho que o direito do trabalho sempre foi usado nessa discussão maniqueísta entre capital e trabalho. Então, se você ficar, o direito do trabalho se permitir a todo problema ele deixar de sê-lo, e aí ele tem que ser transformado, aí é um complexo, aí fica muito complexo. Então, eu acho, sim, que nós temos que abarcar mais relações de trabalho, mas tem que observar que tipo de relação de trabalho. Por exemplo, a questão do Uber, que eu concordo com você, o Uber motorista que eu estou falando. Entendeu? Mas, quando se trata de um trabalhador de bicicleta, um trabalhador de moto, que está correndo risco de vida, e que ele não tem consciência de classe, porque quando ele diz que ele é um empreendedor e ele não é um empreendedor, o empreendedor ele tem que ter lucro. Ele tem que ter independência econômica. Então, aí quando eu te busco o clássico, entendeu? Olha só. Porque aqui você abandonou todo o clássico e você foi... Eu só estou colocando a pimenta na sua discussão. E sim, aí, sim. Mas olha só. Olha só. Você foi pontual e perfeita quando você traz a sociologia. Hirst, ele tem uma obra que a tradução do título da obra dele é A Retórica da Intransigência. E aí eu até deixo essa sugestão de leitura para quem está gostando do papo. A Retórica da Intransigência. Onde ele pega uma análise de argumentações sociológicas, com todas as aspas do mundo, ele não usa esse termo, da direita e da esquerda, mas ele fala de progressistas, conservadores e etc. Quando você pega a análise dos argumentos e debates sociológicos, você percebe que o que a gente não encontra, e isso eu vou pegar emprestado aqui para o direito do trabalho, o que a gente não encontra é um diálogo. Enquanto você tem uma defesa de proteção absoluta, de precarização e etc., e uma defesa de livre economia e capital, dentro dessa retórica da intransigência, eles não dialogam, eles brigam. E quando eu brigo na retórica da intransigência, o que eu evito? O progresso. Eu evito a síntese. Porque quando eu tenho um diálogo, eu tenho tese, antítese e síntese. E quando falta o diálogo, eu não chego na síntese. Perfeito? Amor, o direito do trabalho nasceu do conflito e foi ótimo. Porque aí aprenderam a negociar. Sim, mas a negociação é a síntese. A negociação é a síntese. E a consequência da retórica da intransigência é avançar quem é mais forte. E aí eu quero me remeter a 2 comentários que os nossos amigos aqui fizeram. Um que disse que a questão é mais previdenciária do que trabalhista, e o outro que disse... Como é que ele falou? Eu tô adorando. Que a mão de obra não é o custo principal da empresa, que a mão de obra não é o custo principal da empresa. Não é. Eu já fiz essas contas. Principal... Não é. Só que o que eu tenho? Eu não aceito essa... Mas olha, eu tenho uma tríade. De imposto... Eu já fiz essas contas. Estado, eu tenho Estado, empregado, empregador. O que seria o cenário ideal? Eu reduzir o custo Brasil, o custo do Estado. Reduzir burocracia, reduzir impostos, reduzir formalidades. Esse é o cenário ideal para o capital. Mas veja, a hora que o capital para, a hora que os empresários, eu odeio ficar falando capital, a hora que os empresários param e falam, vem cá, eu não vou conseguir reduzir o custo Brasil, mas eu preciso reduzir. O que é mais fácil? Ele se alia com o Estado e reduz o custo do trabalhador, ou ele vai brigar com o custo do Brasil? Então é isso que a gente está vendo. Um alinhamento com o Estado para reduzir o custo do trabalhador. Amor, chegamos no mesmo ponto. Tá vendo? Tá vendo? Aqui, mas veja, a base
base não é essa, aí a discussão vem ideológica e quem é utilizado? O trabalhador. Então, do ponto de vista econômico e do ponto de vista sociológico, está errada essa conta. Do ponto de vista econômico, o custo do trabalhador não é o problema. E aí, o que acontece? Quem paga o preço é o menor. Porque quem devia estar discutindo são os donos do capital contra o Estado. Por isso que eu falei do Gervich. O Estado é o problema. Aí que nós estamos... Aí que está a falta de... Por isso que eu trouxe a sociologia. Eu já fiz as contas. A folha de pagamento é o que onera menos no custo do empregador. Porque eu advogo menos também não é. Menos também não é. O custo é significativo. Ele é menor que o custo do Estado. Mas menos não é, não. Ele é muito significativo. Não, mas se ele é menor, ele não é o problema. Aí o que acontece? A falta de consciência de classe deixa um próprio trabalhador desse dizer que ele é empreendedor para ele ser usado. Que ele não poder nem descansar. Eu dava aula e um aluno ele era entregador. Sabe quando eu falei para ele assim, e aí, você já tirou férias? Eu não, eu sou empreendedor, eu não tiro férias. Eu falei assim, mas se você ficar cansado, se exaurir? Não, eu sou empreendedor. Olha a noção. A noção. Patrícia. E daqui a pouco, olha a noção. Ele era meu aluno. Que eu dava aula na faculdade super simples aqui em São Paulo. 3 minutos para cair nossa live. Não. Então eu quero. 3 minutos ainda não. Então eu preciso falar uma coisa para arrematar aqui a pergunta desse novo direito. Não é uma briga de capital e trabalho. Não é uma briga de classe. É um novo tempo. É um novo tempo. Tá certo? Nós estamos caminhando para um conceito social, e aí Harari, e aí peguemos aí as pessoas que modernamente estão olhando para esse capitalismo humanista, e é isso que a Laíra acabou de falar. Nós estamos caminhando para uma massa de miseráveis, uma massa de pessoas useless. Isso. E nós precisamos olhar para isso. E eu não consigo enxergar o direito do trabalho como a única solução para isso. Querer colocar isso tudo na conta do direito do trabalho é um excesso de responsabilidade para todos os lados. Não dá tempo de desenvolver esse raciocínio. Enfim, dava mais 1 hora de live aqui. Amor, você topa sair e voltar para você terminar seu raciocínio? Eu não consigo hoje, porque eu tenho um compromisso familiar que eu estabeleci aqui às 8. Mas eu topo a gente remarcar e continuar esse debate. Aí, agora falta 2 minutos, nós temos que ir despedindo, mas nós vamos ter que marcar outra live depois. Foi bom. Aí sabe o que a gente podia fazer? A gente podia fazer um debate no Zoom, ao vivo pelo YouTube, e trazer o Platão, trazer o Lauro e trazer o Basílio para esse debate. E aí a gente pega e amplia esse debate, quebra o pau e vai todo mundo ficar feliz. Então tá feito. Eu organizo, porque eu tenho o Zoom, eu tenho meu canal, eu organizo, tá bom? Tá bom? Fechado. E vamos trazer a Ana Gabriela. Olha só, vamos trazer a Ana Gabriela também, porque ela vai trazer uma visão muito moderna, porque ela é uma jovem e muito estudiosa. Então vai ser legal pegar uma pessoa tão jovem quanto ela. Então você me passa quem que vai fazer. O Platão já aceitou. Vamos fazer. Basílio também, gente, vamos organizar. Eu faço no Zoom, que vai direto para o meu canal do YouTube. Eu já sei fazer isso, já tenho essa tecnologia. Gente, beijo. Tchau, meu querido. Eu amo você muito, você sabe. Eu desejo sucesso na sua vida. Beijão para vocês. Tchau, boa noite. Obrigado, minha querida. Até. Eu amo você. Tchau.